Boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu sou a Gladys Schwery. Estou aqui hoje representando o Muse, né, que não pôde estar com a gente aqui, mas eu também faço parte da organização do AI Summit Brasil, que vai acontecer nos dias 2 e 3 de setembro. E eu tenho a honra de receber aqui grandes profissionais para falar um pouquinho mais sobre o ecossistema de inteligência artificial e mais do que isso, né, gente? A gente aprender juntos, sobretudo dessa temática tão interessante. Eu estou aqui com o Renato e também com a Miriane, que veio aqui para a gente trabalhar e discutir vários temas sobre inteligência artificial, principalmente sobre o tema do futuro do trabalho junto com a inteligência artificial. Esse é um tema que muita gente tem interesse, é um tema que eventualmente as pessoas têm até receio e medo, né, eventualmente de tratar, mas aqui a gente vai trazer o pragmatismo que a gente sempre gosta de trazer, que é falar sobre a experiência de cada um, né? Isso é muito importante. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por ter aceito o convite. Eu acho que é super legal a gente fazer essa mescla, né, de pessoas, personalidades, experiências diferentes. Isso é muito legal. Eu vou tomar a liberdade, Renato, de pedir para a Miriane primeiro se apresentar aqui, falar um pouquinho de onde ela é, o que ela está fazendo, enfim. E depois, na sequência, por favor, você também se apresenta para a gente começar esse debate tão importante que é a inteligência artificial, futuro do trabalho, na sociedade e muito mais. Por favor. Obrigada, é legal estar aqui. Meu nome é Miriane, eu sou fundadora da Escola Perfumares, é uma escola e consultoria de perfumaria. Sou empresária desde os 16 anos, que o meu primeiro empreendimento foi uma escola, depois uma empresa de eventos corporativos, muito na área de treinamento, e eu estou agora há 6 anos nessa área de perfumaria, dos perfumistas, e cada vez mais apaixonada por isso daí. Que legal. Renato, por favor. Eu sou um especialista em inovação digital e insights. Eu tenho mais de 10 anos de experiência trabalhando com análise de dados, inteligência artificial aplicada a negócios. E esse é um tema que está, por mais que a gente mesmo tente estar sempre em dia, sempre tem novidade. Verdade, verdade. Você falou uma coisa importante, né? Sempre tem novidade. Você dorme um dia, no dia acorda... Sim. Exatamente. Já nasce com uma nova informação. Mas vamos lá, vamos falar então desse tema que eu acho que é super relevante, sobretudo para nós aqui, que nós somos profissionais e queremos saber o futuro do trabalho com a inteligência artificial. Na física e na jurídica, né? Na física e na jurídica, exatamente. Renato, eu vou tomar a liberdade de comentar aqui, começar com o Renato. O que você pode trazer para a gente de largada aqui, sobretudo sobre esse tema, para a gente discutir aqui juntos? Eu acho que é legal a gente fazer uma retrospectiva da inteligência artificial um pouco, né? Porque a inteligência artificial, ela era tida algo como meio que etérico, algo meio misterioso, né? Até o ChatGPT em novembro de 2022, né, que todo mundo, o grande público, começou a ter acesso ao que é IA, basicamente com uma revolução na interface, né? Perfeito. O ChatGPT, todo mundo já está acostumado a conversar com o chatbot. E, a partir daí, começou a ter um hype, que até teve aquela curva da Gartner, né? Sim. Agora, mais recentemente, saiu notícias que o pessoal está falando que a gente está caindo naquele vale das desilusões, né? Então, basicamente, o futuro do trabalho, como é que ele se enquadra na questão da inteligência artificial? Saíram vários relatórios, né, dizendo que teriam pessoas que seriam substituídas por automações, agora tem os famosos agentes de IA, né? Só que por mais que a gente fala, digamos que tem esse entusiasmo das pessoas que trabalham com isso, os impactos sociais disso não estão dimensionados ainda muito. Alguns relatórios são... alguns falam que vai ter um net positive, né, de 12 milhões de empregos, depende do relatório que você busca. Alguns falam que setores inteiros poderiam ser automatizados. Sim. O grande questão é o gap entre a automação e a substituição do trabalho pela tecnologia, né? As pessoas teriam que ter o reskilling, o upskilling, e depois tem o de-skilling, que eu vou entrar depois. Perfeito, legal. Muito bom, muito bom. Esse primeiro pontapé aqui, Miriane, que ele comentou, com certeza deve afetar a tua indústria, né? Conta um pouquinho pra gente sobre a tua indústria e o que você já viu de casos de uso, sobretudo nessa parte da inteligência artificial.
Eu acho que sempre tem esse receio, né? O que a inteligência artificial, se vai pegar o emprego, como é que vai ser feito. E na área da perfumaria, ela vem muito para realmente agregar, com todas as áreas, assim, mas ela traz um avanço muito grande, ela acelera muito o processo de criação do perfume. Então, hoje já tem algumas casas de fragrância que têm já uma inteligência artificial, onde o perfumista ele consegue, pegando as notas e criando o perfume, e de uma forma que ele consegue visualizar mais rápido para modificar essa fórmula antes de ir realmente para a bancada, né? Então tem até a questão de sustentabilidade para não gastar matéria-prima. Então avança muito esse processo, mas ainda precisa, e acredito que sempre vai precisar dessa parte do perfumista, porque tem as nuances, tem essa parte sensorial, mas cada vez mais a inteligência artificial está agregando com isso. Então, hoje a gente já tem perfumes que são feitos através da inteligência artificial, pegando os algoritmos do comportamento, quais são os perfumes mais comprados, mais utilizados, e daí é criado um perfume de acordo com esses gostos, perfumes que são feitos personalizados para aquela pessoa específica, então levando em conta o gosto, a cultura, todo o histórico dessa pessoa para poder criar o perfume. Legal. De acordo com isso. Legal, então, interessante sobre esse ponto de vista, né? Enquanto a gente estava falando muito da inclusão da inteligência artificial, da tecnologia, mas ainda nesse mercado que você comentou, do perfumista, ainda há necessidade de um toque humano, da sensibilidade humana. Então, há eventualmente atuações dentro do trabalho que não vão ser 100% automatizadas ou com input de inteligência artificial, né, Renato? Eu tenho uma coisa a acrescentar do que ela falou. Claro. Tem um conceito chamado customização em massa. É um conceito que não é muito novo, mas no que você me acabou de mencionar, se aplica perfeitamente. Que a customização em massa, geralmente... Lembra quando tinha aqueles sites que você comprava notebook, que você ficava desenhando quanto de memória? Sim. Você vai ter uma mochila que vai vir junto. Então, basicamente, uma coisa que eu me pergunto é se esse processo de você customizar o perfume, se ele é cost effective, tipo assim, tem um custo-benefício que se paga, porque eu não sei, às vezes, de repente, isso é para alguém que é muito rico, que vai ter um perfume ultra customizado, isso. Né? Perfeito. Ou se o custo, ele é suficiente para que uma pessoa comum possa ter um produto customizado. Boa pergunta, então, obrigada. Eu acho que vai desde do perfume que fica mais barato de varejo, né? Usando a inteligência artificial, como aquele que é customizado, que hoje é feito, então, assim, num ateliê onde você tem toda a matéria-prima, você faz o perfume ali na frente da pessoa, tudo mais, do que quando você usa a inteligência artificial para fazer isso. Então, quanto mais você vai para personalização, mais caro esse perfume vai ficando. Mas o uso da inteligência artificial, como ela vai acelerar esse processo, vai trazer um valor, vai baratear, né, Ou esse seja, processo, eu posso né? usar o mesmo perfume que o Elon Musk utiliza. Não, brincadeira. O perfumista, no caso, ele passa a ser um curador, né? O perfumista, ele sempre vai ser o perfumista, porque ele vai colocar no perfume mais essa parte emocional, mais a parte das nuances, da criação. A inteligência artificial, ela consegue trazer mais combinações. Então, ela consegue trazer possibilidades Perfeito. Que ali o perfumista não Mas consiga, ele vai ser o curador desse estaria. processo. Tem um avaliador olfativo. Então, assim, existe o perfumista, existe o avaliador olfativo. O avaliador olfativo é aquele entre o perfumista e entre a empresa que está, o cliente. Perfeito. Mas ele orquestra... Eu só não entendi o papel dele. O papel dele seria mais de orquestrador do processo? Ou ele seria... Porque, pelo que eu entendi, o avaliador ele é mais
que traz o briefing e que depois do perfume pronto fala, mas olha, tá faltando isso daqui. Tá precisando de algum toque ali, e assim para o que por diante. pediram, para a necessidade que tem aqui do outro lado, precisa modificar um pouco isso daqui. O perfumista não, o perfumista é o que cria realmente a fragrância, mas com a inteligência artificial, esse processo ele já é um pouco mais acelerado. Perfeito. Então, assim, no mundo da perfumaria, isso ainda está muito no início. Eu acho que deve ser, assim, uma das que está mais... incipientes ainda. Eu acho que a gente pode trazer o case da Shine. Pois é. A Shine tem um processo quase parecido de curadoria. Não diria curadoria em massa, quase. Porque a IA generativa ela pode ser utilizada para gerar combinações de estampas, de estilos, porque o algoritmo de IA generativa ele tem o que a gente chama de temperatura. Perfeito. Varia de 0 a 1. Inclusive, esse foi um material de material de aula que eu acabei criando recentemente. Mas fiz uma boa pesquisa, né? Mas assim, quanto mais perto de 1, por exemplo, mais criativo é o algoritmo da IA generativa. Então, se você tiver uma camisa, você vai ter uma camisa que pode sair de lisa até uma florida, de acordo com o grau da temperatura, tipo, entre aspas, né, do algoritmo. Perfeito. Isso tudo bem depende muito eu gosto de falar isso, né? Você falou, vai de 0 a 1, enfim. Se você não tiver uma boa literacia sobre inteligência artificial, de nada vai adiantar no final do dia você aplicar a melhor experiência e, enfim, precisa conhecer de fato, sobretudo, essa questão da inteligência artificial e de como é que você vai, de fato, aplicar as minúcias, né? Os mínimos detalhes para aquilo que você quer, o resultado daquilo que você quer. Renato, falando nisso, o que você eventualmente pode discutir aqui sobre, trazer aqui para a gente, sobre esse ponto da literacia, da educação? Você falou da escola, né, da educação e assim por diante. Bom, a gente já vem discutindo isso várias temporadas aqui do podcast sobre educação. Walter Longo falou sobre educação, o Musi vem falando sobre educação há muito tempo. O perfumista, o cara que é Data Analytics, Business alguma coisa, enfim, independente de tudo isso, o que a educação vai fazer na vida da pessoa? Eu gosto de pensar o digital, né, em termos até de filosóficos, né? Tem o Marshall McLuhan, né, que é o criador da disciplina no Canadá, na escola de Toronto, eles chamam de Media Studies. Tem também na escola NYU, né, New York University. Tem algumas pessoas, lá tem uma linha que segue um pouquinho diferente do McLuhan, mas o McLuhan falava que a gente cria tecnologia e a tecnologia nos recria. Nos recria. Isso. Então, a IA, ela entra nesse contexto. Porque depois que a gente fala que foi a era eletrônica, né? Eletricidade, tudo, depois veio a era do computador, e agora a gente tem basicamente a IA como um novo medium, né? Que é o meio, a mensagem, né? Então, eu diria que a gente está num processo de transição ainda, porque não está maduro esse processo ainda. Por exemplo, eu sou um migrante digital. A geração Z já é geração nativo digital. A geração Alpha, que está de 2010 a 2025, eles já são IA nativos. Né? Perfeito. Então, assim, hoje dizem que a geração Z, eles têm uma nostalgia do que não viveram do analógico. Perfeito. Então, é muita coisa que a gente tem de base. É muito comum no estudo das mídias o efeito da nostalgia. A nostalgia é aquele negócio, você quer restaurar algo que perdeu aquele senso de perda. Então, eu diria que quando você trabalha no digital, você trabalha com amostras discretizadas. Geralmente, você perde profundidade. Eu tentei, ano passado, até lançar uma startup de digital literacy, mas existem alguns entraves para você captação de dinheiro, de investidor. Sim, com certeza. Mas qual que é a pegada de você pegar e trabalhar a educação com o digital e para estudo da mídia e até para IA? Você tem que trabalhar com pílulas de conhecimento, porque você está trabalhando com andragogia, você está trabalhando com um público adulto. Quando eu fui lançar a ideia dessa startup, eu fiz uma incubação no Presence Institute, que é ligado ao MIT, sabe a teoria U? Sim. Eu fiz 4 meses de incubação e, basicamente, a ideia era pegar, por exemplo, pessoas que tinham passado por layoff
Olha só. E você está retreinando essas pessoas para elas, por exemplo, tem muitas pessoas que podem conseguir de 6 a 12 meses, às vezes buscando uma nova recolocação, mas às vezes elas não sabem subir um vídeo no YouTube, elas não sabem, de repente, mexer como utilizar uma IA generativa para poder trabalhar com a marca pessoal no LinkedIn. Perfeito. Existem alguns conjuntos de conhecimentos que você tem que trabalhar. A gente é a nossa própria marca. Às vezes no LinkedIn, às vezes os seus rastros digitais. Então, existem certos conhecimentos que não estão amplamente difundidos, que fazem a diferença para você estar ajudando na recolocação de um público que passa. Eu diria que a geração mais nova, ela carece, às vezes, de um outro tipo de conhecimento. Por exemplo, a geração Z, às vezes, não sabe fazer um DIR, não sabe uma estrutura de pasta. Alguns conhecimentos que eram óbvios para a geração Y, para a geração Millennium, então tem um gap. Então, para aqueles que estão, nossos pais, por exemplo, a pessoa que, por exemplo, não sabe mexer no celular direito, não sabe configurar, então eu diria... tem segurança também, né? Eu diria que tem dois... como se fosse um espectro, né? Existe essa educação para o digital, você tem que trabalhar o público 50 a mais, um foco. E para a geração Z, eu diria que você tem que ensinar as tecnologias analógicas, tem que ensinar a origem da tecnologia. Como é que o sistema operacional funciona, como é que vem o DOS, como é que vem o Linux. Hoje ela pegou tudo pronto. Ele não sabe o que está por trás. A pessoa mais, entre aspas, antiga, nos 70, 80, a gente já sabe como se deu esse processo, mas às vezes a gente não tem mais aquela velocidade de estar acompanhando as mudanças aceleradas. Perfeito. Então, eu diria que tem essa dicotomia. Perfeito. Não, legal você ter comentado isso, porque a gente está juntando, na verdade, né, duas eras, né, ou várias eras, em que essas eras, elas muitas vezes não se conversam, né? Então, você está falando dos 50 a mais, mas você também está falando dos nativos digitais que não sabem o que está por trás desse ecossistema, né? Então, eles aprendem lá o low code e no code e faz uma startup e em 40 dias está faturando já 10 mil reais. Mas eles não sabem o que é TCP/IP, às vezes. Exatamente. E aí é o conhecimento que falta, eventualmente, né? Sobre tudo que está por trás dessa massa de informação, toda essa tecnologia que a gente tem hoje abarcada, né? Mas vamos lá, eu queria ouvir você também. Só dá para criar inteligência artificial através dos dados que tem, né? Então, por exemplo, os perfumistas, eles normalmente já estudaram 10 anos, trabalham 20 anos na casa de fragrância e tudo mais. Então, eles estão muito dentro dessa parte mais artística. E esse outro lado da inteligência artificial, ela está muito acelerada. Então, como ter realmente essa parte, né, mais artística, mas também estar atualizado com a parte da inteligência artificial. Perfeito. Então, isso realmente é um desafio, né? Mas eu acho que eu tenho 3 filhos, uma já com 27, outros 2 que estão no Fundamental 1 e 2. E eu percebo, assim, que hoje, realmente, as escolas, a parte da educação, ela tem que vir muito através de projetos e entender o contexto como um todo mesmo, né? Desde como que era, como que está agora e acompanhar isso daí, né? Então, e na educação hoje dos perfumistas, que justamente é onde a Perfumares, a gente tá querendo quebrar essa barreira do perfumista ser realmente aquela pessoa de ter que estudar muitos anos, ter que ficar dentro do laboratório. Então, até para a formação de novas pessoas. De novas isso, pessoas, né? Com novas ferramentas. Perfeito. Então, não pode deixar aquela parte artística, mas tem que se atualizar realmente com as ferramentas que existem hoje para trazer essas nuances mais atualizadas realmente. E eu acho interessante isso que a gente está comentando aqui, porque é bem disruptivo, né? A gente está falando de um mercado que é um mercado extremamente especializado, né? Que é o perfume, que é uma coisa que você não compra qualquer perfume, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo... A gente é fiel aos perfumes. Exatamente, né? Ao mesmo tempo, a gente está concatenando aqui 2 temas importantíssimos, que é a educação e os novos modelos de negócio que vão surgir
através da inteligência artificial. A gente comentou aqui no começo sobre o futuro do trabalho, né? Vai gerar impacto? Sem dúvida nenhuma vai gerar impacto. Mas veja... A parte de venda de perfume vai ser diferente do que é hoje. Totalmente, né? Não, a própria criação dos perfumes vão ser diferentes, O grande por problema é o lag, é o tempo entre a mudança ocorrer e o reaprendizado dessas pessoas que vão ter que se deslocar de uma função para outra. Que é o que você comentou sobre o reskilling, o upskilling e o de-skilling. De-skilling, exatamente. Isso, só que o de-skilling é aquilo que foi mencionado agora há pouco. Você não falou de acelerar o processo? Sim. O de-skilling, o que acelera para aperfeiçoar. Então, imagina que o de-skilling ele é um processo que você parametriza o conhecimento específico e você diminui a barreira de entrada para um pleno, para um júnior, para ele alcançar a senioridade. Só que isso, entre aspas, prejudica a pessoa que é extremamente sênior, porque ela vai ter o valor hora dela diminuído se uma IA armazena todo o conhecimento específico do especialista, o conhecimento dela pode ser facilmente replicado. Claro. Eu aperto um botão e já tem todas as um profissional sênior. Né? Aliás, por exemplo, pensando sobre o de-skilling, para quem está nos ouvindo, nos vendo, o de-skilling, eu já ouvi esse termo e tenho estudado também. Foi muito bom você ter comentado, porque na jornada, qualquer jornada profissional, você precisa ter o lifelong learning. Sim. Jornada de aprendizado. Você vai ficar ali há 300 anos da sua vida no mesmo cargo, analista XPTO? Não, a ideia é que você aprimore, a ideia é que você cresça e etc e tal. O boom da inteligência artificial, o hype da inteligência artificial, ele trouxe pra gente essa aceleração. Isso já tá bem claro para todo mundo, né? E aí você olha para uma jornada dessa em que você não precisa mais ter aquelas fases de eu entro como trainee, depois eu vou para sênior, para assistente, que seja, né? Você pula essas etapas porque a IA, a inteligência artificial, te ajuda eventualmente a transformar. Se pula, eu diria que diminui o espaço, porque o tempo. Isso saíram alguns estudos. Eu estou para publicar um livro que está para sair. Olha, novidade aí, pessoal. Na Amazon. Inclusive, eu já registrei o nome, vai chamar Forjando Carreiras com IA. O de-skilling, ele diminui o tempo de aprendizado para você subir de senioridade. Só que eu diria que o conhecimento tácito ainda é necessário. Na verdade, é o principal. Basicamente, você vai estar... Quando a gente fala de espiral do conhecimento, você tem a questão de pegar o conhecimento tácito, tentar parametrizar esse conhecimento, jogar isso numa IA. Então, basicamente, a IA, você vai basicamente servir de tutor para uma pessoa. Olha, aqui isso que você está fazendo, de repente, imagina que você tem aqueles óculos virtuais lá e tem uma IA aqui do lado, um assistente aqui falando, olha, para você fazer tal procedimento, tem que clicar aqui, fazer tal coisa, digitar tal linha de código. Mas tem o Somebody Love brasileiro, por exemplo, né? Isso. Que a IA eventualmente não tem essa percepção. Exatamente, mas sempre vai ter algumas pessoas que represam algum conhecimento específico, ou a gente vai pensar o seguinte, ok, e a pessoa que é sênior, ela vai ficar perdida, vai baratear muito o valor hora dela? Eu diria que a IA é uma grande chance dela multiplicar a si mesma. Perfeito. Quando a gente brinca do Naruto, que faz lá o Kajin-Bushin lá, que ele multiplica lá, que ele faz, você vai criar basicamente a ideia de você virar um empreendedor e você poder multiplicar a si mesmo utilizando a IA. Adorei esse termo, multiplicar a si mesmo, porque... É interessante, né? Os agentes virtuais, os agentes são isso, na verdade. Eu não sei para quem já usa, por exemplo, os GTPs da vida, eu não vou ficar dando marketing aqui, mas quem usa os GTPs da vida, é muito interessante porque tem um caso engraçado. Teve um profissional de inteligência artificial, também não vou falar o nome dele, mas que ele falou o seguinte, eu vou usar o GTP, a formatação do GTP, para escolher a cidade que eu vou morar. Olha só que interessante. Então, ele fez um assessment de toda a vida dele, de todas as experiências dele, dos gostos, etc e tal, e pediu para a inteligência artificial falar assim, escolhe para mim qual é a melhor cidade baseada nessas características que eu te dei. Ela deu 2 cidades, Vitória do Espírito Santo e Florianópolis. Ele foi para Florianópolis, né? Lógico, tem toda aquela questão de Floripa e tal, super legal. Mas olha que interessante, né? É um agente trabalhando sobre a experiência daquela pessoa, daquele usuário, daquele GTP, né? Agora, eu queria lançar uma pergunta aqui para vocês, né? Baseada no conhecimento de vocês. Eu vou falar com o Renato. Renato,
Você acha que a inteligência artificial tem sentimento? Não. Ela não tem consciência. E você? Também acho que não. Existe uma área no I3E, eu sou membro do I3E, tentei ser sênior, eu vou tentar ser sênior, tem processo para você virar sênior lá dentro. Mas acima de 10 anos no I3E você pode virar sênior. Sou membro de 2 comitês lá e tem uma área chamada computação afetiva. Eu sou membro do Comitê de Ética de IA e de IA Industrial do órgão de inteligência computacional. E a inteligência afetiva é basicamente para você tentar simular as emoções e ela compreender as emoções, mas você não tem como comparar um indivíduo humano em sua na sua consciência. jornada, magnitude. Não sei, não tem como igualar. Apesar que algumas pessoas na área de inteligência artificial possam discordar, mas não tem como igualar a centelha de vida que nós temos com uma IA, por mais que você coloque um teste de Turing aqui e tal, não é a mesma coisa. A gente não pode igualar uma IA com um ser humano. Boa. A gente tem uma especificidade implícita, nossa, orgânica, nossa, não é igual. Perfeito. Não, eu fiz essa provocação porque eu ouvi, né, recentemente, que a IA tinha sentimento. E aí, quando você usa, por exemplo, para quem programa ou para quem usa os prompts da vida, quando você tem uma resposta que não é tão próxima àquilo que você quer, aí você fala assim, inteligência artificial, respira, calma, tá errado, você tá muito chatinho hoje e tal, não sei o quê. E ele vai conversando com essa IA em linguagem natural, que essa é a proposta, mas ao mesmo tempo tentando simular, e acho que é essa palavra-chave. Eu né? já peguei algumas IAs teimosas, tá? Às vezes eu peço para fazer um texto e me passa pela metade, mas aí eu acredito que é porque eles estão tentando economizar lá os tokens. No cloud os tokens e aí ela fala, poxa, esse cara tá sendo muito chato, deixa eu dar aqui o texto para ele, senão ele vai pegar e vai achar que vai ficar repetindo e vai fazer eu gastar mais o token. Não, claro. Isso na parte de perfumaria realmente acho muito lindo e hoje estão usando cada vez mais a parte de neurociência com a IA. E então, assim, fazem os testes, os perfumes, porque 70% de perfumaria que vai para o mercado não dá certo. Olha então, só, assim, que interessante. É muita coisa, né? 70%? Não é bem recebido no mercado, não dá certa marca. Não fazem testes de focus group? Hoje em dia, o que estão usando cada vez mais é essa parte de neurociência, né? De você testar antes de ir para o mercado. Porque testa o perfume já pronto. E daí, depois que ele já está pronto, só que para ele ficar pronto, teve todo o processo de criação, de uso de matéria-prima, de embalagem. Você já gastou mais. um custo muito alto para desenvolver isso. Quando você usa a parte de neurociência com o IA, você consegue mapear muito mais. Interessante. E isso trazer um produto muito mais. Uma pergunta: pronto, existe algo similar ao fast fashion na área de perfume? Assim, não acredito, assim, porque perfume, ele é muito particular. Por exemplo, você falou do perfume que você usaria, o perfume do Elon Musk. Do Elon Musk. Você pode usar o perfume dele, mas em você o perfume dele vai estar completamente diferente. Porque a interação com a pele... interação com a pele muda completamente. Única. Então, muda de acordo com onde você vive, do que você come. Então, assim, é completamente diferente. Então, sempre vai ser o seu perfume. Bom, meus amigos, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo agora para entrar aí o vídeo dos nossos patrocinadores, mas a gente está por aqui ainda, então daqui a pouquinho a gente vai continuar essa conversa incrível que está acontecendo aqui desse podcast. E vale lembrar que a gente vai comentar ainda mais, um pouquinho mais sobre educação na IA, falar um pouquinho sobre o ecossistema, né, do futuro do trabalho. Então fiquem aí com a gente, daqui a pouco a gente volta.
bem, meus amigos e minhas amigas, voltamos aqui ao podcast do AI Summit e a gente está muito feliz porque hoje a gente está trazendo um tema que talvez você já conheça, mas tem muita coisa, mais coisas ainda para serem discutidas. Bom, eu comentei aqui, antes do nosso intervalo, que a gente ia voltar a falar sobre educação na inteligência artificial. Bom, e não poderíamos dizer o seguinte, né? E deixar de lado essa questão. A gente estava discutindo aqui um pouquinho. Olha, a gente precisa inserir dentro desse ecossistema diversas pessoas. Afinal de contas, a IA veio para democratizar, né, conhecimento. Essa ferramenta e o conhecimento, com certeza. O Renato comentou aqui conosco que ele é autista, né? E eu queria fazer essa pergunta para você, Renato. Como é que é a inserção do autista dentro desse ecossistema da inteligência artificial? Eu diria que a tecnologia em si, ela facilita o autista, porque ele tem uma visão... geralmente, todo autista ele é muito literal. Então, isso facilita para ele gerar os prompts. Boa! Porque, por exemplo, eu diria que todo autista ele é um ótimo prompt engineering, por causa que, como a visão de mundo dele é meio que literal, então ele já trabalha a semântica de forma a facilitar o processo de diálogo com a IA. Com a inteligência artificial. Isso. E assim como eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Só que essa pessoa, para ela se recolocar no mercado, ainda existe uma falta de demandantes para esse skill. Assim como a gente tem um mercado muito novo de IA, só muito recentemente começou a se abrir possibilidades para as pessoas que têm um alto funcionamento, que a gente chama, né, do autismo, para elas conseguirem se recolocar. Ainda é muito difícil, existe muito preconceito dentro dos RHs. Eu diria que, só para você mandar um dado, eu cheguei a mandar 3 mil currículos a partir de 2023. Então, tipo assim, hoje eu estou trabalhando mais por conta, alguns projetos, mas existe eu diria que uma barreira muito grande, porque uma vez que você manda um currículo e coloca que é PCD alguma coisa, as empresas até têm boa intenção de falar que está fazendo diversidade, só que você percebe que não avança. Você recebe um monte de feedback, escolhemos um outro perfil, não sei o quê. Então, é algo que chega a desestimular um pouco, mas assim, eu diria que iniciativas, por exemplo, eu trabalho num part-time numa associação, uma iniciativa chamada Autista Empreende, né? Que é do João Bitante. E lá eu ajudo a escrever os artigos, né, para poder falar de mentoria para intraempreendedores e empreendedores autistas. Perfeito. E existe uma falta de suporte e de apoio do mercado em geral para a recolocação e até espaço para essas pessoas poderem performar. Com certeza. A gente vê um grande desafio, uma barreira grande mesmo, né? Hoje as empresas ainda colocam nas vagas, né, a PCD, mas eventualmente se tiver uma pessoa... E aí eu estou falando isso não só com propriedade, mas porque eu já vivi algumas coisas nesse sentido, de que quando há um PCD e uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, né, nenhum tipo de questão, a pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência vai ser escolhida. Né? Eu diria que a essa condição básica... Né? Às vezes você coloca o processo seletivo e fala assim, você precisa de alguma condição especial para poder performar nesse cargo. Eu diria que a condição especial, na verdade, é só a consciência das pessoas que... Às vezes, a comunicação da pessoa autista, ela precisa que a pessoa entenda que a outra é autista, porque ao você ter o entendimento que o outro é autista, você vai ter mais tolerância a outra pessoa. Perfeito. Isso facilita a comunicação. E é o que falta muitas vezes nas organizações. Abrir a porta para esse público que, sem dúvida nenhuma, tem um viés... diferencial muito grande que pode... E acho que é justamente assim, a falta de comunicação, talvez, que RH está tendo, porque foi aquilo que você falou, né? Autista é muito literal. Sim. Então, assim, o quanto que não poderia trazer, agregar... Aí você vai perguntar, o que é literal? Tem que explicar. O literal a pessoa geralmente não vai ter o senso comum que outras pessoas têm, ela vai ter que... As pessoas vão ter que evitar conversar por, sinais não verbais. Sim. A comunicação com o autista precisa ser mastigada. Literalmente mastigada. Mastigada. Mas que isso é muito bom
para determinadas áreas, para determinadas... Essa pessoa é muito boa para fazer processos que tem passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Então, assim, é uma pessoa que ela performa muito bem dentro de processos já existentes. Por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande para criar processos onde não existem. Eu trabalho muito bem, por exemplo, em equipe ou com pares. Mas, assim, eu não sou muito bom, por exemplo, para ser um diplomata. Ou para trabalhar situações que exigem muita improvisação, apesar de conseguir. Mas isso me gera como se fosse um pedágio mental meio grande, me estressa. E essa parte da criação, como que é? A criação... Eu sou um escritor. Eu tenho uma veia criativa extremamente grande. Característica de um autista, né? A gente sabe que boa parte dos autistas são eu diria o seguinte, inclusive. Eu tive uma mudança de crença, em 2016, eu li um livro que eu fui... Pense Fértil. Tinha um comercial uma vez que eu assisti de um banco, acho que era um banco suíço, que era Pense Fértil. A pessoa que tem muito conhecimento, quando ela guarda para ela, aquilo faz mal para ela. Sim. Eu aprendi que colocando para fora, como é que eu coloco isso para fora? Escrevendo. Escrevendo, fazendo vídeo, podcast? Eu tenho dificuldade com vídeo, eu ainda estou aprendendo a linguagem do vídeo. Legal. Eu sou a pessoa das palavras, a palavra escrita. Mas o vídeo, eu estou tendo uma curva de aprendizado para lidar com o vídeo. E é legal você falar, né, Renato, sobre isso, porque às vezes é um tabu, né, falar do autismo, às vezes é um tabu, ainda mais agora nesse processo que a inteligência artificial vem democratizando, né, várias ferramentas, várias questões, e a gente precisa trazer essa inclusão, de fato, para dentro do ecossistema da tecnologia, né? Eu diria que a sociedade como um todo perde. Porque se você tem pessoas que têm um talento e esse talento é desperdiçado, você está basicamente não gerando riqueza onde poderia... E aí acaba sendo exportado, né? Porque muitos profissionais, engenheiros da computação, enfim, não só eles, mas vão para fora, né? Você percebe, sobretudo no ecossistema que você está inserida, alguma questão relacionada aos PCDs, assim, no sentido de tem algum tipo de barreira a ser vencida? Acho que tem. Há pouco tempo saiu até uma minissérie acho que foi da Globo, justamente mostrando uma perfumista cega. Olha só que interessante. E assim, logo no início da série, todo mundo, né, achava assim, aquilo tão pouco provável, né? Porque você tem que... Mas não, porque realmente o que precisa muito é dessa sensibilidade. Mas é muito difícil, realmente, assim, até hoje... eu, nesse mundo, não encontrei muitas pessoas realmente PCD trabalhando nessa área. Né? E eu acho que, por exemplo, você falando dessas características, me lembrando realmente dessas características, porque eu tive escola infantil quando eu tive 16 anos, foi meu primeiro empreendimento, foi uma escola infantil. Que legal. E eu tinha um aluno autista grau bem alto, assim. Então me lembra realmente muitas coisas disso. E para perfumaria, que é tão minucioso que, assim, uma gota diluída assim, faz um efeito enorme naquele produto. O autista, assim, como não faria coisas lindas, né, nesse ecossistema. Legal, gente, muito bom. Bom, vamos voltar para o nosso tema original, que é o futuro do trabalho com a inteligência artificial. E vamos falar um pouquinho mais dessa questão do deep skilling, né? Okay. Que a gente acha que é uma coisa legal a se explorar e talvez muita gente ainda não conhece esse assunto. Eu queria que você explorasse um pouco mais, Renato, sobre essa sua experiência, né? Ou melhor, o seu aprendizado também, porque certamente é uma jornada de aprendizado, sobre essa questão do deep skilling usando tecnologia e inovação. Traz pra gente esses insights importantes e o que você vê como futuro até do próprio deep skilling. Tá. Primeiro eu preciso entender o que você entende por deep skilling, porque... as diferentes, por exemplo, alguns conhecimentos que eu trabalho como futuro são conhecimentos práticos. Boa. Eu queria entender o que você entende por deep skilling para poder entrar no assunto. Upskilling, reskilling, uma série de outras coisas. Perfeito. Então vamos lá. O que a gente tem que entender primeiro o que é upskilling. Upskilling é quando você tem um talento e você, de repente, com um aprendizado ou dois, você consegue fazer uma transferência para uma outra função e está pegando o trem andando e... E está fazendo acontecer. Isso.
O reskilling é quando você precisa começar quase que do zero de novo, ok? Então, a gente pega dos layoffs, né? Sim. Pessoas que teve setores inteiros que tiveram, de repente... vamos pegar as Big Techs. No começo de 2023, acho que janeiro de 2023, milhares de pessoas no Vale do Silício foram demitidas. Aqui no Brasil, o setor de varejo... E logística também. Teve grande problema a partir de março de 2023. A gente teve uma série de notícias negativas, né, que afetaram o varejo. Então, muitas pessoas acabaram sendo desligadas. Isso acabou acontecendo em série na cadeia de logística, tudo. E eu acabei de ler, acho que foi ontem, que tem outras Big Techs que vão fazer mais layoffs acho que semana que vem, já está pegando. Os Estados Unidos está com uma economia com juros, eles estão com o débito do americano está muito alto. Então, e com a IA, os avanços da IA, quase ninguém fala, mas um dos responsáveis pelos grandes layoffs é a automatização de tarefas. De tarefas. Aí, por exemplo, eu participei de uma reunião agora à tarde, né, do Dev Network, que é um grupo que eu sou board member de uma instituição da Califórnia. E uma das conversas que a gente estava fazendo no Zoom era como evitar o layoff. Aí eu falei lá, comentando nesse grupo, evitar é quase impossível. O que você pode fazer é como você vai reagir. Readequar. Como você vai se preparar para a notícia. Não tem estabilidade no mundo que a gente vive hoje. A gente tem que trabalhar quase que numa homeostase, né? Que é um equilíbrio dinâmico. Então, você tem que trabalhar a sua marca pessoal, você tem que trabalhar a sua capacidade de estar empregado, ou assim como você também tem que trabalhar com side hustles, né? Que a gente chama, que é mais de uma via de geração de receita. Então, eu diria, mesmo que você tenha uma função, não fique acomodado. Boa. Tente ter mais de uma... Por exemplo, se você é uma pessoa que tem um emprego fixo, tente dar uma aula, de repente, num horário fora de noite, numa faculdade, ou, de repente, criar o seu portfólio de treinamentos. Perfeito. Tem muitas pessoas que têm preconceitos com o digital. Agora eu vou vender, vai virar vendedor de curso. A gente tem que entender que antes o conhecimento estava centralizado. Com o digital foi descentralizado. Perfeito. Então, Perfeito. eu diria que a gente não pode ter... A gente tem que saber, óbvio, selecionar pessoas de confiança, pessoas que têm um know-how, que você vê. Você não vai comprar um negócio de alguém sem saber o histórico da pessoa, se ela tem experiência, se ela tem algo a agregar. Mas eu diria que hoje está tendo uma desconcentração de poder econômico. Boa. E isso gera resistências de algum lado, mas isso vai proporcionar oportunidades para aqueles que têm algo a acrescentar para alguém. E para quem souber realmente aproveitar todo esse ecossistema, né? Sim. Não adianta. Mas beleza, falamos de upskilling, falamos de reskilling. Tem o de-skilling, que eu já tinha explicado anteriormente. Muito bom. Mas a gente pode trazer o de-skilling num outro ponto de vista. O de-skilling, ele tem dois... Ele é como se fosse uma faca com... De dois legumes. Brincadeira. Exatamente. Como eu expliquei, o de-skilling, ele acelera o processo de aprendizado para quem está entrando numa área, ele diminui a barreira de entrada. Para o especialista, se a pessoa se acomodar, ele vai ver seu valor hora caindo, porque o cara vai comparar, olha, eu tenho o meu pleno aqui, com um Copilot aqui, ele vai produzir um código no mesmo quase nível que você faz. Ou vai perguntar para o GTP. O Copilot, por exemplo, ele aumentou a produtividade de programadores em 55%. Isso não sou eu que estou falando, né? Certamente é uma pesquisa. Isso. Perfeito. Tem pesquisas que mostram que teve ganhos de até 55% na velocidade de você gerar código em alto nível. Tem alguns falando que, acho que foi o GitHub falando que no futuro até 80% do código a ser gerado provavelmente será usando LLMs. Mas aí você fala, poxa, então qual que é o papel do programador? Ele vai virar basicamente um QA de alto nível, ele vai ficar fazendo debug de código, vai ficar... Perguntas inteligentes para o código vir mais assertivo, né? Exato, mas aí você fala, poxa, tá ok. Então esse é o único papel do sênior? Eu falei, não, o sênior, eu entendo que a gente vai ter um mundo de maiores possibilidades para empreendedorismo. Perfeito. Mas aí a gente tem que um nó a ser desatado, que é a geração de oportunidades e demanda para todos. Isso eu entendo que ainda é um problema ainda a ser resolvido. Boa. Existe alguns conceitos como federative learning, a ideia do blockchain, você tem uma espécie de tokenização, só que isso é um problema ainda a ser resolvido porque
geralmente, quando você tem um mercado, você tem uma captura do mercado de 80-20. Sim. Alguns paretos. Então, eu diria que você fazer uma distribuição de oportunidades de forma igualitária ainda é um pouco que utopia, mas eu acho que... Tem uma questão filosófica caminho ainda, né? É. Tem uma questão filosófica aqui envolvida dessa questão do Pareto e da equalização, né? Qual é a população que está usando inteligência artificial hoje? Quem são as personas que estão usando tecnologia e inovação? Olha, eu sei que certamente, só para concluir isso, certamente a maior massa da população não sabe nem o que é inteligência artificial, certo? Sim. Pode avançar aí. Para quem conhece o livro Crossing the Chasm... esse livro é incrível. Então, eu acredito que a gente já está no que a gente chama na primeira grande maioria. Depois tem os laggards, né? Que seria esse outro grupo que você acabou de mencionar. Eu diria que até o final desse ano, ou ano que vem, ainda a gente está na fase de primeira maioria. Para quem já está naquele começo da curva, que eram basicamente os early adopters, eles já estão entrando no Vale da Desilusão. Quase que num platô, né? Isso. Mas eu diria que a partir do ano que vem a gente vai ter uma adoção para aqueles que estão mais retardatários desse processo. Muitas empresas de IA que adotaram IA, eu tive algumas notícias de startups quebrando, inclusive. Sim. Por quê? Porque o investimento, só para você ter uma ideia, eu tinha publicado um artigo na minha newsletter. Para quem não sabe, eu tenho 2 newsletters no LinkedIn. Boa. Uma das minhas últimas newsletters, eu falo que teve mais de 400 bilhões de dólares de investimento em IA nos últimos 10 anos. Legal. E, basicamente, o funding para essas startups, os venture capitals estão começando a ficar mais céticos. Sem dúvida. Desde o ano passado. Isso já é desde o ano passado, com certeza. Só para fazer um paralelo aqui, para a gente democratizar a discussão também. Nossa, tá tão gostoso. Não, é incrível, Nossa, né? Ele é um bárbaro. gênio, praticamente. Ele é aqui. realmente um gênio. Mas, assim, sobre a sua percepção, até como empreendedora, o que você enxerga também nesse ecossistema de inclusão, até de founders, né? Porque, assim, existem os founders que já estão usando IA e tudo mais, mas tem muitos CEOs e founders que ainda nem sabem ou nem utilizaram a potência da inteligência artificial. Não sabem, que você pode não trazer? Utilizam e muitos acho que nem querem, ainda tem uma resistência muito grande com isso. Uhum. Mas acho que é inevitável, né? Tem pessoas que usam e nem sabem que estão utilizando. No mundo da perfumaria, essa parte de IA está muito longe ainda. Então, o mercado a se explorar, então. Muito, porque assim, tanto na indústria, na casa de fragrância, como nas próprias lojas mesmo. Então, hoje, por exemplo, as lojas enfrentam um desafio grande, que é a venda de perfume, porque tem, assim, uma variedade muito grande, tem a internet, a venda pela internet e tudo mais. Então, assim, como encontrar realmente um perfume que a pessoa goste e que vá ter uma recompra e não... a pessoa chega no estabelecimento, ela tem até 3, 4, assim, que é que a gente consegue estar cheirando, experimentando. E é um desafio para essas lojas, sendo que se tivesse uma experiência através de uma IA... Do digital, caso. Seria bárbaro, porque conseguiria direcionar muito mais especificamente qual o perfume para aquela pessoa. Mas cai de novo no custo, então, da criação disso, tudo mais. Então, ainda está... No mundo da perfumaria, eu percebo que ainda está muito longe ainda. Legal. Tem muita coisa para ser feita. Uma experiência, uma pergunta no Customer Experience. O consumidor, ele quer essa automação? Ou será que vai chegar um ponto que a automação vai desumanizar a experiência de compra? Porque eu entendo que existe o atrito, né? O pessoal gosta de falar de atrito, tirar o atrito no processo de compra, tornar mais fluido. Mas eu entendo que você tirar totalmente o processo de interação humana, você perde um pouco de autenticidade no processo. Sem dúvida. Acho que talvez para alguns mercados
pode ser que seja, assim, a IA vai potencializar, legal, o e-commerce, a gente já sabe disso, né? A junção de várias coisas. Mas o que você falou é importante, assim. A gente tirar totalmente o humano de um processo de experiência do usuário, de experiência de compras, para alguns mercados, eventualmente, pode ser um grande desafio e pode impactar significativamente no resultado. Com certeza. Hoje eu não consigo enxergar realmente a venda de perfume completamente pela IA, assim. Tem que ter uma condução humana, sim, com certeza, sem dúvida, porque é muito emocional. Do jeito que você falou, me lembrou o sommelier. Sim, com certeza. Você vai botar um IA sommelier. Então, assim, você tem que identificar muito essa parte da emoção, do sentimento da pessoa, inclusive na hora que ela está ali na sua frente. Às vezes o cheiro faz a gente lembrar de emoções passadas, da infância. O cheiro sempre... O cheiro, o nosso sentido do olfato é o único que leva realmente a gente para a emoção. A gente não vai conseguir racionalizar daquilo. Não, você sentiu o cheiro, vai direto para o límbico, é onde você vai sentir a emoção. E isso transcende tecnologia, transcende, né, tecnologia. Meus amigos, estamos caminhando para o final desse podcast. Unfortunately, infelizmente, o papo está muito bom, mas é uma pergunta que não quer calar, né? Vamos falar bem aqui do nosso evento, né? Do nosso grande evento, do AI Summit Brasil, que vai acontecer nos dias 2 e 3 de setembro. E eu queria que vocês falassem aí como é que está sendo a experiência de vocês também, participando dos eventos, participando do ecossistema que está sendo gerado, né, nesse assunto. Nós, inicialmente, aí fomos também pioneiros, né, tentamos ser pioneiros, né, nesse assunto do inteligência artificial. Mas, claro, né, muita gente fazendo e fazendo acontecer de fato. E o AI Summit é um espaço para isso, né? Um espaço para a gente apresentar inovações, startups, pessoas como você, Renato, cabeça, né, que está pensando lá na frente. Queria que vocês falassem um pouquinho da experiência, como está sendo, e também uma mensagem final aqui para a gente, sobretudo sobre inteligência artificial. Vou começar com você. Eu acho que é isso que você falou, assim, tem uma quantidade muito grande, cada vez mais falando sobre IA e tudo mais, mas me surpreendeu muito quando eu entrei nesse grupo, nessa comunidade. Legal. Porque eu percebi a seriedade e as pessoas realmente que estão fazendo parte. Então, assim, em pouco tempo, aprendi muito, me trouxe vários caminhos para poder seguir, para poder aprimorar. E de tudo que eu vi, realmente, assim, de eventos, de grupos, para mim, esse realmente está sendo, assim, o mais rico, mais autêntico, mais sério, sério mesmo, né? Legal ouvir isso. E você, Renato? Eu diria que existe um ecossistema associado não só ao AI Summit, mas a vários grupos de quem participa. Eu diria que hoje o WhatsApp é a maior fonte de debate, até no Brasil, de IA. Muitas das pessoas que vão participar do AI Summit estão em vários grupos de WhatsApp que a gente discute temas de interesse. Eu acredito que esses grupos de discussão, eles são muito importantes para a gente estar fazendo o debate de coisas que vão afetar a vida de todo mundo. A gente tem discussão, basicamente, saiu essa semana o plano de IA brasileiro, que vai ter, acho que, 23 bilhões de reais aplicado. Tem uma legislação no Congresso que está em discussão da regulamentação, tem os prós, tem os contras, tem uma discussão que está sendo falada sobre se o criador da IA vai ser responsável se a IA falar alguma bobagem ou não. Eu entendo que é um produto experimental, ainda existem... Eu sou a favor daquele conceito de sandbox, que o Banco Central tinha adotado no Open Data. O CVM também adota isso. Então, eu entendo que é difícil você culpabilizar o criador da IA, sendo que se a IA, de repente, por eventual, ela alucinar. Sim. Por mais que você faça um teste, você pode fazer o RAG, né? Você cria basicamente uma base de contexto para IA, mas a gente tem que entender como uma tecnologia experimental, não é uma tecnologia madura. Então, eu entendo que o debate ele precisa ser menos do ponto de vista jurídico. Ele precisa ter um componente técnico maior. Perfeito. Porque senão a gente pode acabar impactando as oportunidades e a inovação
Então, eu acho assim, a discussão jurídica, e eu acredito que o AI Summit é um espaço também para ser discutido isso, a gente tem que amarrar a discussão jurídica para a realidade do que está acontecendo em outros países, porque se você fechar muito as possibilidades, você vai estar basicamente colocando um teto para onde o mercado onde ele pode evoluir. Exatamente. Boa colocação. Obrigada, então, pessoal, por estarem aqui com a gente nesse podcast, mais um podcast. A gente está bem engajado com isso, vocês estão acompanhando, né, o AI Summit e o podcast do AI Summit. E eu queria convidar mais uma vez vocês aqui para participarem do AI Summit, não só participarem, mas estarem lá com a gente nos dias 2 e 3 de setembro, que vai ser realmente um ecossistema incrível. E só para reforçar também, a partir desse entendimento, né, do próprio Jorge Musi sobre a importância da inteligência artificial, a gente criou o MIA, que é Mulheres na Inteligência Artificial. E o MIA, ele não é só mais um movimento, tá? O MIA, ele é realmente mais um ecossistema. Aí você vai falar, mais um ecossistema, Gladys? Sim, mais um ecossistema, que vai olhar especificamente para as mulheres e vai olhar especificamente para a necessidade que as mulheres têm em estar no mercado de trabalho, em aprender sobre inteligência artificial, sobretudo na experiência e na jornada das mulheres. Então, isso é muito legal, né? Então, o AI Summit proporciona isso também para as mulheres. Fora isso, só para a gente concluir aqui, a gente tem oferecido para as mulheres 50% de desconto no evento, né, presencial, e 80% de desconto no evento online. Então, se você se sente engajada com esse tema, esteja com a gente ou presencialmente ou online, porque realmente vai ser um evento incrível. E para vocês que ficaram até agora aqui, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, e até o nosso próximo podcast. Até logo.